perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti. Pais abençoados, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui. E eu sei que Deus, de maneira tão especial, Ele nos chama ao seu ID, nos chama a fazer a sua vontade, em meio às tempestades da vida. Eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus muito por tua vida. Agradeço a Deus pelas grandes coisas que tem feito para conosco. Nosso Deus é um Deus de grandes milagres. É um Deus soberano que de maneira tão especial tem nos alcançado todos os dias. Por isso eu o adoro. Vamos dar início a esse momento devocional. Convido você para orar comigo. Pai soberano, creio na ação poderosa do Teu Espírito Santo que vem muito mais além do que pedimos ou pensamos. Creio, Senhor, que Tu és o Deus que pode estar nos abençoando nessa manhã, falando no nosso coração a Tua vontade e repreendendo, Pai, tudo aquilo que tem se levantado contra o Teu querer na nossa vida e na vida daquele que nos ouve nessa manhã. Sei com cada um, nos visita nessa manhã, Pai, com a Tua bênção, com a Tua paz e a misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Muitas vezes não percebe o quanto Deus tem sido bondoso para conosco. Deus tem sido bondoso para com a nossa vida. E muitas vezes a única coisa que Ele nos pede é crer. Muitas vezes Ele nos pede confiança. Muitas vezes Ele nos pede a oportunidade de estarmos vivendo o melhor dele para a nossa vida. E como Paulo fala, né, que o Deus é tão maravilhoso que a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Vamos louvar ao Senhor? De tantas coisas que andei fazendo e quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo, na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi
né? Melhor coisa que muitas vezes esquecemos de fazer, né? Ouvir a voz de Deus. Esses dias tenho meditado muito num versículo lá em Mateus, capítulo 8. Esses dias até ministrei na igreja. Mateus capítulo 8, só o verso 8 nos fala algo maravilhoso. Diz assim: Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Mateus capítulo 8, verso 8. Coisa boa, né? Jesus, ele muitas vezes espera que a gente faça algumas coisas. E uma delas é crer. Esse centurião, ele era uma pessoa boa. Ele era um quase crente, vamos dizer assim. Ele era bem quisto na sociedade. A sua aldeia onde ele morava, onde ele tinha seu agrupamento, ele era bem quisto. A liderança religiosa daquela aldeia gostava dele, porque ele era uma pessoa que ajudou até a construir a sinagoga. Ele era uma pessoa boa. Ele era uma pessoa em que todos podiam confiar. E naquele momento, amados, interessante, é que ele tinha dentro de casa um jovem, um servo que trabalhava com ele, alguém que carregava suas malas quando viajava, limpava sua espada depois das batalhas, alguém que fazia comida quando ele estava com fome, alguém que escutava seus lamentos, alguém que muitas vezes cantava para alegrar o coração daquele centurião. O servo naquele tempo era para isso e algumas coisas mais. Mas aquele servo era um pouco mais do que servo, era um amigo, era um filho para ele. Era uma pessoa muito importante na família. Talvez mais importante do que o seu próprio filho, se ele tivesse, ou se ele tem. A Bíblia não relata, mas a Bíblia relata que esse servo era alguém importante para ele. Era um companheiro de batalha. E isso, amado, trouxe a ele tristeza na sua casa. E ele procura os meios para ver seu servo curado, e ele não encontra. E os amigos da cidade, os religiosos daquele tempo, chama ele e diz para ele que havia uma solução para o problema dele. E a solução era Jesus. Eles falam de Jesus para ele e ele vai com os anciões até Jesus. Interessante é que quando o centurião chega para falar com Jesus, acontece uma coisa interessante. Ele vê Jesus e reconhece a autoridade que ele tinha. Ele reconhece quem era Jesus. E ele começa dizendo: Senhor, eu sou um homem que tem uma certa autoridade e na minha casa tem uns soldados que, se eu disser para eles, vem aqui, ele vem, vai ali, eles vai, faça isso, eles fazem. E eu percebo uma coisa, que tu é um homem de muita autoridade
e eu não sou digno que entres na minha casa. Tu és um homem santo. Não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas se o Senhor disser qualquer coisa, eu tenho certeza que meu servo vai ser curado. Uma única palavra. Como ele era centurião, ele já passou por muitos países, ele já viu muitos curandeiros mandar as pessoas fazer cada coisa engraçada. Ah, joga lama nele e tal. Mata a galinha, tora o pescoço, joga em cima do rapaz o sangue, faz ele beber. Ah, pega essas ervas aqui e faça esse chá que vai passar. Ah, mande ele dar 7 voltas em tal lugar. Ele esperava talvez isso. Mas Jesus não é um curandeiro. Jesus não era mais um que veio nesse mundo para enganar a humanidade. Ele veio para salvar a humanidade. Jesus olha para aquele homem e vê nele uma fé sobrenatural. Você vai lendo nos versos mais abaixo, Jesus diz, olha, eu nunca vi uma fé tão grande em Israel como eu vejo nesse homem. Interessante é que isso muitas vezes nos falta. Esse homem nos mostra algumas qualidades. E a primeira qualidade, amados, que ele tem e que precisamos ter é reconhecer a autoridade de Cristo sobre a nossa vida. Quem é Jesus? Quem é verdadeiramente Jesus? Muitas vezes servimos a Ele e não o conhecemos. Muitas vezes vemos para o culto, aplaudimos, celebramos, mas não tivemos aquele encontro de tal forma que venha mudar a nossa história. Porque não conhecemos quem é Jesus. Ouvimos falar, mas não andamos com Ele. Sentimos uma pequena alegria nos cultos, mas não sentimos a sua presença plena. Não por causa disso, a gente muitas vezes vive uma vida pela metade. Comemos das migalhas que caem da mesa, enquanto Deus nos chama a sentar à mesa e comer do que tem sobre a mesa do grande banquete. Por não reconhecer a autoridade que Cristo é sobre a nossa vida, muitas vezes deixamos Ele do lado de fora da nossa vida. E esse homem, a primeira coisa que ele vê em Jesus é que Jesus era uma autoridade acima de todas as autoridades. Até acima dele. Isso, amados, ele quis dizer para Jesus que Jesus estava acima de Roma. Jesus estava acima de tudo e de todos. Ele reconhece que Cristo era Deus e que a única palavra que saísse da sua boca serviria como consolo, como fortaleza, como alimento, como transformação. E é isso que nos falta. Reconhecer a autoridade de Cristo na nossa vida. Quem é Jesus para você? Jesus fez essa pergunta um dia para os discípulos e alguns disseram, não, Jesus, o povo diz que tu és um profeta, outros dizem que tu és João, outros dizem que tu és Elias. E Jesus disse, e vocês? Para quem eu sou? Quem eu sou para vocês? E houve o silêncio, porque os discípulos achavam a mesma coisa. Os discípulos achavam a mesma coisa. Somente um se levanta e diz, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, tu és o enviado de Deus. Tu és aquele que tem toda a autoridade. Tu és. Interessante que um certo dia os discípulos estavam no mar bravio e Jesus andando sobre as águas entra no barco e acalma a tempestade.
E a única pergunta que surgiu no coração do discípulo foi: quem é esse? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles ainda não percebiam que diante deles havia um Deus todo-poderoso. E assim vivemos muitas vezes. Estamos presos às quatro paredes, estamos presos a dogmas, a conceitos religiosos, e por causa disso não reconhecemos a autoridade de Cristo na nossa vida. Por causa disso, Ele não está no meio das nossas ações, não está no meio dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Mas esse homem, ele reconhece que Cristo era a autoridade, acima de tudo e de todos. Acima de tudo e de todos, Cristo era a autoridade. Por causa disso, amados, ele não precisava de muita coisa. Ele só precisava de uma palavra. Quando você reconhecer Cristo como Senhor e autoridade da tua vida, a única coisa que vai bastar é a graça. A única coisa que vai te ajudar a te levantar das cinzas vai ser a graça. Foi isso que Deus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Talvez você esteja aí com um problemão do tamanho do trem, esteja angustiado, perguntando, Senhor, o que é que fazer? Deixa Cristo ser Senhor, deixa Ele mostrar a sua autoridade sobre a tua vida. Deixa Ele passar pela porta do teu coração, na realidade, e fazer morada. Você passou pela porta do templo, deixa Ele passar pela porta do teu coração. Reconhece Ele como autoridade máxima sobre a tua vida e você vai ver as coisas mudarem. A começar do teu viver, do teu coração. Eu vejo também outra coisa nesse homem, amados, e que nos faz parar para entender algumas coisas. Olha, por ele vir de uma nação altamente idólatra, profana, ele tinha muitos conceitos sobre deuses. Possivelmente ele já tinha passado por todo o mundo, né, todos os países. E ele já tinha visto falar e visto muitos cultos, muitas coisas, muitas expressões de deuses. Mas naquele momento, ele vê somente um Deus diante dele. E muitas vezes criamos muitos deuses para a gente. Deuses que estão na mídia, deuses que estão no nosso coração. E isso muitas vezes impede o agir de Deus na nossa vida. Nos impede de crescer na sua vontade. Abandona teus deuses. Abandona e entrega teu coração ao único Deus que pode mudar a tua história, que se chama Jesus. Naquele momento, amados, ele estava dizendo para Jesus que só o Senhor agora teria autoridade sobre a vida dele. Não eram os deuses do conhecimento, por causa dos diplomas que ele podia ter na parede. Não era o Deus da finança, que rege sua vida todos os dias, né? Com o que você tem no banco ou com o que você pode ter no seu bolso. Deus da fama, que diz que você é uma estrela por estar sempre no meio das novidades. O pessoal está sempre comentando e dando um ok para você, curtindo as suas mensagens. Abandone esses deuses e reconhece Cristo como Senhor da tua vida. Reconhece Cristo como Senhor da tua vida. Só Ele pode mudar a tua história. E a Bíblia relata agora, amados, que quando ele olha para Jesus, ele diz: Senhor, eu não sou digno. Aquele homem era uma autoridade, talvez a maior autoridade
se viu naquele lugar. Ele que guardava a cidade. Todo mundo que estava lá, com certeza, tinha respeito ou tinha medo dele. Mas ele percebe uma coisa, que ele não era nada. Ele não era digno de receber o Senhor na sua casa, talvez fosse a melhor casa da cidade. Tivesse o melhor conforto. Mas ele sabia que a sua casa, lá dentro, era impura. Muitas vezes precisamos reconhecer isso. Que não somos nada. Que não somos ninguém. E que precisamos entender que Cristo é Senhor. Ele quer fazer morada no nosso coração não é porque somos bons, mas porque a sua misericórdia nos alcançou. Porque Ele nos ama. Por causa disso Ele vai até a cruz, porque nos ama. Não é porque somos bonzinhos. Como falava um dia minha mãe, nós somos bons por fogo. Nós somos bons por fogo. Se Deus mandasse toda a humanidade para o inferno hoje, até os crentes, pode ter certeza, amados, Ele não estaria fazendo nada de errado. Não estaria sendo injusto. Nós não somos bons. Nós somos pecadores. Nós precisamos da misericórdia de Deus para todos os dias estar de pé. Nós não somos tão santos como aparecemos, né? Não somos. É a misericórdia de Deus que nos alcança todos os momentos. Todos os momentos. É a misericórdia. Esse homem percebe isso. Que só estar na presença do Senhor para ele era suficiente. E ele não era digno daquele momento. Ele não era digno daquele momento de estar diante do Senhor. E nem digno que o Senhor estivesse entrando na sua casa, que para ele era uma casa de abominação. Dobre-se os joelhos todos os reis deste mundo e reconheça que Cristo é a autoridade. Dobre todos os joelhos diante do Senhor. Ele nos ensina isso, esse rapaz. Ele nos ensina uma última coisa e que possa estar mudando agora a tua história. Ele nos mostra que quando a gente reconhece Cristo como autoridade máxima, quando reconhecemos que Cristo é a autoridade máxima e que nós somos pecadores e sedentos da sua misericórdia, Ele mostra agora que a única coisa que nos resta é crer. Crer. E ele faz uma coisa que toda vez que eu leio esse verso, olha, eu já li várias vezes o livro de Mateus, mas quando eu paro nele, eu fico assim, mas rapaz, o quanto eu preciso melhorar, o quanto eu preciso descer um pouco mais, me humilhar um pouco mais, o quanto eu preciso ser mais quebrantado, o quanto eu preciso entender que não sou eu que faço, mas é o Senhor que age. O quanto eu preciso. Eu ainda não fiz nada e preciso fazer muito para Deus. Ele diz para Jesus, Senhor, se tu disseres uma única palavra, eu sei que o meu rapaz vai ser curado. Uma única palavra. Isso é uma atitude de fé. E eu chamo você para fazer isso. Eu chamo você para tomar uma atitude de fé. Uma atitude que possa hoje mudar a tua história, hoje mudar o teu viver. Talvez você esteja com o maior problema dentro de casa. Talvez você esteja com o maior problema dentro do teu coração.
e esteja falando com o Senhor há muito tempo sobre os teus problemas. Hoje a única coisa que o Senhor te pede é: creia. 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 Creia que teu Deus é um Deus que cura, que restaura, que transforma, que edifica, que supre, que salva, que liberta. Um Deus todo-poderoso. Creia. É a única palavra que eu tenho para dizer para você hoje: é creia. E se você crer, você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. Foi a resposta do Senhor, lá no capítulo 11 do livro de João, para aquelas duas mulheres. Se você crer, você vai ver a glória de Deus, Marta e Maria. Se você crer, tudo é possível. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a este monte: sai daqui e vai para ali. E ele vai obedecer. Está lá. Foi o próprio Senhor que falou. Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. E nesse mesmo capítulo, no verso 6, diz uma coisa interessante: que todos aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles a quem o busca. Se você crer, você vai ver Deus manifestando sobre a tua vida o milagre. Talvez esse seja o maior desejo do seu coração: que Deus opere o milagre agora sobre a tua vida. Talvez você esteja sem saída, como o povo de Israel, olhando para o Mar Vermelho, do lado vendo as montanhas e atrás Faraó com toda a ira. E a única palavra que Deus disse para Moisés foi: diga ao povo que marche, e o povo que creia no milagre. Dê um passo à frente, creia. Talvez as dívidas tomaram conta da tua mente e você não sabe como sair. Creia na provisão. Creia no Deus da provisão. Creia no Deus que pode mudar a tua realidade. Talvez a enfermidade bateu na tua porta e você acha que é o fim. Talvez os homens já disseram que era o fim. Mas lembre-se, a última palavra ainda é de Deus. Creia na tua cura e na tua restauração. Talvez você esteja sofrendo com a tua casa, com teus filhos, com teu esposo, a tua esposa. Creia. Deus transforma realidades. Deus transforma a maldição em bênção quando a gente crê. E eu quero convidar você para orar comigo por isso. Fecha teus olhos. Coloca teu coração diante do Senhor. E deixa Ele ministrar o milagre sobre a tua vida. Soberano Pai, nesse momento, Pai, eu creio que Tu és o Deus que pode estar gerando grandes milagres nesta manhã na vida dos Teus servos. Eles ouviram a Tua voz através da Tua palavra. Estão hoje, Pai, precisando da Tua graça. Cada um tem seus dilemas, seus problemas, seus sonhos, os seus projetos que estão colocando diante de Ti. Talvez estejam chorando há muito tempo, precisando que o dia amanheça na sua vida. Eu te peço em nome do Teu Filho Jesus, Deus, que seja para a Tua glória, para a honra e glória do Teu nome. Vem visitá-los com Teu poder. Vem visitá-los com Tua misericórdia. Caia por terra tudo aquilo que tem se levantado contra as suas vidas e que no Teu nome possa ser edificado vidas, possa ser transformado vidas e realidades em nome de Jesus. É isso que eu te peço, Pai. Ministre milagre nessa manhã, na vida daqueles que estão agora quebrantados diante de Ti. Que verdadeiramente reconhecendo eles que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Essa bênção que eu ministro sobre a vida dos Teus servos, essa bênção que eu ministro sobre a vida de cada um para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.
Que o Senhor opere grandes milagres. Você que tem estado conosco toda essa manhã, que a paz seja sobre a tua vida. E que o Senhor conceda o anelo do teu coração. É em nome de Jesus. A paz, irmãos. Na paz. Que Deus abençoe.